E aquilo que eu tinha falado antes de trazer o Oli, por que o Robert Johnson é uma figura tão onipresente e tudo. Para vocês, só para a gente ir adiante, mas para vocês, além de tudo que nós já falamos, né, sobre o Robert Johnson e tudo, que a gente ainda tem esses elementos criados por ele ainda no blues atual, ele é para mim, ele é tão onipresente, essa lenda que a gente fala, por conta da mítica, né? Do pacto com o diabo. Essa história, que nem o Romero fala, né? É o mito, né? É uma encruzilhada, o pacto. Não é assim. Talvez, pelo talento dele, somente. Claro que ele seria um músico relevante, a gente falaria dele e tudo. Mas eu acho que ele se tornou algo maior por conta dessa mítica. É isso. Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Mas eu queria falar antes do Oli. Eu queria dizer o seguinte: ó, o Oli é um cara que faz um trabalho em que ele mistura o vernáculo da música regional, ele puxa muito o lance da milonga com o blues. Ele tem um trabalho ele tem um disco chamado Milonga Blues, um outro chamado Dedo de Vidro, que eu recomendo demais as pessoas procurarem. Eu não sei se o Oli está no Spotify, ele pode dizer, ele está aí conosco aí no chat aí. Eu tenho os discos dele, gosto demais. Inclusive, ele mandou uma versão para nós de Come On In My Kitchen, que ele faz da guitarra um berimbau, cara. É sensacional. Vou tocar mais para frente. Enfim. Mas corroborando com o que o Oli falou e nessa provocação aí do Sal, o que eu diria é o seguinte, cara, eu acho que o Johnson, de alguma forma, como eu disse antes lá no início, se ele não existisse, ele seria inventado. Que está no livro, na biografia, que de alguma forma a grande virtude dessa biografia que saiu agora pela Belas Letras é justamente trazer o homem e desmistificar o lance do pacto, que realmente, cara, isso aí, esse tom de mistério, ele sobrepõe a própria imagem do Johnson, né? E aí a gente vai pensar de onde é que veio esse talento do Johnson, né? A gente pode pensar que muitos das formas de tocar dos moleques da época do Johnson, eles tinham aquele tal de diddly bow, que é aquele instrumento caseiro que o cara colocava um fio de arame tensionado com uma garrafa. Todos os documentários de blues trazem isso. Na época do Johnson, todos os meninos começaram a tocar assim. É muito provável que o Johnson tivesse começado a tocar assim. Outra forma que é muito provável que outro instrumento que ele tenha tocado são os cigar box, porque eles não tinham grana para comprar. E sabe-se que aquelas caixas de charuto ou aquelas guitarras rudimentares, de alguma forma, elas foram o início de muitos bluesmen daquele período. Inclusive, hoje, as pessoas tocam cigar box. O próprio Oli tem, acho que, 1 ou 2 cigar box e toca, que é uma forma vintage de tocar e tentar tirar um som diferente, né? Outra forma de tocar, que o Johnson deve ter tocado, e reza a lenda que tocou, é os Gills Harp, aqueles berimbau de boca, que a gente vê nos filmes de faroeste, né? Sim. E claro que o Johnson tocou, e sabe-se que ele era muito bom nisso, nas gaitas de boca, na harmônica, né? Tem uma história muito boa, inclusive, de que eles pararam numa estrada, junto com, acho que foi com o Johnny Shines, e o Johnson começou a tocar e juntou um monte de gente, ele tocando gaita de boca. Enfim. Mas sabe-se que ele ganhou um violão da tia dele, e esse instrumento, de alguma forma, foi o que marcou a trajetória do Johnson, né? Ao longo de toda a vida dele. Ele foi um grande violonista, né? E a gente pode... Perdão. Vai, Sal. Não, perdão. Pode concluir, por favor. Faço questão. Contextualizando a época, vale lembrar o seguinte, ó, na década de 20, quando o Johnson tinha lá, quando era um adolescente, aconteceu a grande enchente do Mississippi de 1927. Isso está em muitas músicas. O próprio Led Zeppelin revisitou uma canção da Memphis Minnie chamada When the Leaves Breaks, né, que fala sobre isso. Ao qual 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. E quase 300 mil morreram, cara. Outra lembrança da década de 20. No final da década de 20, em 1929, estourou a Grande Depressão, que foi a maior crise financeira vivida pelos Estados Unidos, o que desabonou muita gente branca. Imaginem os pretos, cara. Não. Então, todo esse lance, essa forma dos negros lidarem com a música, com instrumentos rudimentares, de inventar a forma de tocar, de ter um respiro durante toda aquela loucura, sempre foi uma fuga para caras como o próprio Robert Johnson, né?
E quando ele virou adolescente, começou a tocar, isso é uma coisa que o livro recupera também muito legal, que ele faz uma linha de tempo para mostrar o seguinte: o Johnson não era aquele cara que o Son House disse que era um cara que não sabia tocar nada. Ele sabia tocar, sim. É óbvio que ele não era um talento, mas ele já estava na onda, ele já estava buscando influências. E claro que ele ia nos junk joints para ver o Son House, o Willie Brown tocar. Isso, de alguma forma, influenciou muito ele. Claro que depois ele foi buscar o pai dele sumido, porque ele descobriu que, na verdade, o pai dele era o padrasto e ele tinha um tal de Johnson, porque ele nem usava o sobrenome Johnson. E ele foi em busca do padrasto dele e encontrou quem? Um cara chamado Ike Zimmerman, ó, mesmo nome do Robert. Do Bob. Que morava numa cidadezinha chamada Beauregard, no Mississippi. E ele morou durante 9 meses com Ike Zimmerman. 9 meses. E esse cara é o símbolo. Isso está no documentário do Netflix também, para quem não viu. É o cara que, de alguma forma, transformou o Robert num músico, entre aspas, extra classe, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque reza a lenda que o Ike e o Robert, ele costumava trocar ideias o tempo todo. Tem uma filha do Robert que dá um depoimento, do Zimmerman, que dá um depoimento, dizendo, cara, que eles ficavam o tempo todo falando sobre música, um tocando para o outro, o Robert em cima dele. E, de alguma forma, com o Ike Zimmerman, ele aprendeu novas canções, novas afinações, novos padrões, a marcação do baixo no violão, o uso do capotraste, para quem não sabe, aquele que se usa no braço do violão para mudar as afinações, a batida inconfundível, que é o protótipo do boogie, que na verdade é uma coisa que o Johnson introduziu, mas que ele buscou no Ike Zimmerman, que era um cara que não tinha gravado nada, era um bluesman desconhecido, que também tem uma herança de outros músicos, mas que de alguma forma o Robert Johnson teve a sorte de encontrar. E, cara, essa batida do boogie, por exemplo, ela seria a batida que a gente vai ver, que é aquilo que o Romero falou, em tudo que a gente ouve no blues de Chicago, e na própria força motriz do rock and roll, tá nessa batida. Então, por isso que o Johnson, de alguma forma, é tão importante para a história do blues, porque se a gente ouvir o que estava acontecendo antes, eu vou citar um músico em especial, que é o que eu gosto demais, que é o Skip James. Skip James, para mim, cara, é realmente a grande joia perdida do blues dos anos 1920. E o Skip James é um grande violonista. Mas se a gente for comparar a forma de tocar do Skip James e a forma de tocar do Robert Johnson está muito na frente dele. Talvez o Skip James cante mais que o Robert Johnson, mas o violonista, o cara que iria colocar o blues dentro de uma cartilha é o Robert Johnson. Por quê? Além dele ter dedos longos, ele tinha uma espécie de posicionamento de pianista, ele não tocava... A forma como ele fazia as aranhas no braço era diferente também. Que é algo que, de alguma forma, como o próprio Keith Richards falou, né? Parece que uma parte dele tocava de uma forma, outra parte tocava de outra, e a voz estava lá no centro de tudo isso. Mas parecia que tinham 2 instrumentistas lá. Mas, na verdade, era um, ou até 3, às vezes. Porque tinha um amaranhado de licks e riffs que, de alguma forma... as pessoas quando ouviram isso nos anos 1960, principalmente, quando o blues já tinha uma trajetória, um caminho, já era parte da cultura pop, as pessoas estranharam, tem alguma coisa diferente aqui. O Johnson, nos anos 60, ainda era diferente. E tem outro detalhe para complementar, que eu acho que é importantíssimo. Ao contrário de muitos dos contemporâneos do Robert, ele foi alfabetizado, porque quando ele morou em Memphis por um tempo, ele frequentou escola, ele sabia ler e escrever. Como eu disse, foi... na época ele morou em Memphis com um dos padrastos dele, né? E o Johnson começou, ele registrava em cadernos de anotações algumas das ideias musicais dele já. Isso antes dele se tornar, isso na década de 20 ainda. Outro detalhe assim, importantíssimo, e está na biografia também, é que ele tinha a tal da memória eidética. O que é memória eidética? Ele tinha capacidade de lembrar uma música, se ele ouvisse uma vez, ele já saía tocando a música. Quem disse isso foi o Johnny Shines, que foi, além de discípulo, foi um dos caras que mais... talvez foi o cara que mais peregrinou com o Robert como uma espécie de pupilo dele. Tocaram muitas vezes juntos, saíram do Mississippi e subiram, inclusive, até o Canadá. Isso está no livro, eu achei sensacional. Foram a Nova York. O Johnson tocou em muitos lugares. Isso foi revelado agora. Já se sabia, mas agora de uma forma mais precisa, né? Ou seja, ele sabia várias canções de cor e ele não tocava só as músicas dele, ele tocava muita música. Tipo assim, o cara pedia, toca tal som, ele tocava.
Então isso, de alguma forma, transformava o Robert Johnson num personagem, num bluesman de verdade, um cara que sabia tocar muitas músicas, que tinha uma forma de tocar diferente, e por isso que causou aquela estranheza no momento em que ele some por 9 meses, aí que vem a mítica do pacto com o diabo. Ou seja, é como se ele tivesse, de alguma forma, encontrado uma solução mística para ser um instrumentista, como se ele fosse um músico medíocre. Eu acho que, na minha opinião, nunca foi um músico medíocre. Ele foi evoluindo, e essa estadia por 9 meses na casa do Ike Zimmerman, de alguma forma, foi o grande diferencial e foi o que transformou o Roberts num músico em que ele assombrou as pessoas. Opa, tem um cara diferente aí. Esse menino evoluiu. Sim, ele evoluiu. E aí se transformou, de alguma forma, aos poucos, foi se transformando no cara que a gente conhece hoje dos discos. Né?